Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Eu sou Bianca Cerveira, vocês já me conhecem e tô aqui com a minha amiga Luciana Costa também. E hoje trouxemos uma convidada muito especial. Vai trazer aqui 2 temas, eu vou dar spoiler, 2 temas core aqui importantíssimos para nós, que é sustentabilidade e inovação. Vamos falar muito sobre isso, sobre a trajetória dela e eu vou deixar para ela se apresentar. Ornella, muito bem-vinda aqui ao Engenhosas. E a nossa pergunta-chave aqui, primeira pergunta para você: quem é engenhosa dentro de você? Bom, Lu, Bianca, muito obrigada pelo convite. Realmente estou super feliz de estar aqui para conversar. A gente já teve uns bastidores, então acho que essa conversa vai ser muito legal. Eu sou Ornella, como vocês falaram. Eu trabalho há muito tempo em sustentabilidade e agora também em inovação. Eu sou argentina, esse sotaque não me deixa mentir, mas poderia ser de outro lugar, mas eu sou argentina. Eu estou há 14 anos já trabalhando na BASF, uma empresa química, agora na área de inovação aberta, sim, mas pensando na engenhosa dentro de mim, eu separo sempre um pouco entre o que eu sou e como estou, né? Eu sou aquariana, então isso tem muito a ver com engenhosa. Eu sou argentina, já contei, eu sou formada em Relações Internacionais e Ciência Política e eu gosto muito de, pensando em que me faz diferente, que me faz mais engenhosa, em justamente encontrar problemas e conectar quem pode resolver, para tentar fazer as coisas de uma forma melhor e mais rápido, né? Então, sempre procurando quais são os problemas para resolver dessa forma e em estar justamente a posição que eu estou me permite muito fazer isso. Então, acho que é um flow bastante interessante e aí na conversa vamos ir explorando um pouquinho mais essas coisas. Sim, nossa, eu quero sair completamente do roteiro porque eu não entendo nada de signo. Então, eu quero saber o que os aquarianos têm a ver com engenhosidade. Olha, Aquário se caracteriza muito por a parte da criatividade. Sim, então tem muito aí. E se vamos, não é um podcast de astrologia, mas já que a gente está aqui, eu tenho muito de Áries na carta, que é de fazer. Então, criatividade com fazer é uma combinação que eu acho que define muito bem. Sim, o que eu sou. Junção perfeita, Vocês né? são de que signo? Porque a gente quer saber, né? Eu posso ser criticada agora. A pessoa não gosta muito do nosso signo. Não, gêmeas. Porque nós somos geminianas, as duas. Ok, vamos continuar com a próxima pergunta. Que bom que a gente tem outro tema. Fechou a sessão astrologia aqui. Vamos pro nosso roteiro, né? Voltamos, mas Ornella, assim, a gente tá muito, muito feliz de você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu tava olhando, assim, um pouco da sua trajetória e eu achei super, super inspiradora. E uma das coisas que a gente tem falado muito nessa edição, nessa temporada do Engenhosas, é justamente sobre a questão da formação, de quão diversas são as formações dentro dos ambientes que as nossas convidadas têm nos trazido, né? E eu queria saber de você, assim, como foi essa trajetória? Você falou que, né, realmente cursou Relações Internacionais e aí agora você veio parar em sustentabilidade e inovação. E eu tenho uma outra pergunta aqui, eu fiquei muito curiosa, como você veio parar no Brasil? Porque de Argentina a gente já percebeu que tem um monte por aqui. Um sucesso, né? O pessoal tá indo muito bem. Né? Seus conterrâneos estão fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Boa, na verdade, justamente, eu estudei Relações Internacionais e Ciência Política na Argentina. Eu queria estudar economia antes, mas depois me decidi por isso, porque eu queria ser presidente. Não deu certo. Vem, né? Não deu certo. Mas por enquanto não deu certo. Mas não, a vida depois me levou por outros caminhos. Eu queria ser presidente, mas, viu? Quando você tem 15 anos, tá querendo pensei isso. Depois eu quis ser diplomata, mas vamos pensar o fio condutor dessas coisas. Era justamente para estar dentro de um lugar de tomada de decisão para realmente conseguir mudar as coisas. Sim. Então, comecei por esse caminho, mas em casa eu tinha ciências sociais da minha mãe e exatas do meu pai. Meu pai é engenheiro, né? Então, também tinha essa dualidade. Eu fui em um colégio muito mais focado em química e que misturava. Nesse momento não existia muito. Misturava química com sociais. Não entendemos como, tudo bem, a escola. Mas existia isso. Então, eu também estava sempre nessa dualidade. E nessa ideia de mudar as coisas, eu entrei a trabalhar em uma organização que mesmo era uma organização governamental, que era a HK, a Câmara Alemã. E aí, respondo a outra pergunta, meu primeiro dia de trabalho foi no Brasil.
porque o treinamento para o programa de trainees de lá era aqui no Brasil. Então, eu já fiquei bastante apaixonada pela cultura, pelas oportunidades, pelo tamanho do mercado e pelas trocas com a América Latina. Então, quando depois me formei e apareceu essa oportunidade, pensei, ok, acho que dá para mudar as coisas desde outros lugares e as relações bilaterais são muito interessantes. E aí depois apareceu a oportunidade de morar fora, sim, na Alemanha, através desse programa, e depois de ir para uma corporação. Sim, nesse caso é a BASF, né? E quando foi a mudança para a corporação, a pergunta era, será que eu realmente vou conseguir mudar as coisas desde uma corporação? E a experiência, eu estou já há 14 anos aí e teve muitas oportunidades e justamente aí conecta com o ponto de sustentabilidade, né? Porque você enfrenta nas indústrias tantos desafios que como a partir de uma área você consegue entender quais são, conectar para achar a solução através de diferentes pessoas, sim? E depois veio o caminho da inovação. Então, nesse sentido, eu tive a oportunidade de ter várias posições, algumas em sustentabilidade, outras em inovação e também em comunicação, que é muito interessante para também conectar. E essa coisa das ciências sociais, a diferença da engenharia, e não propor, senão porque sempre é a pergunta, né? Você está numa química e não é química. É muito mais essa leitura de contexto, como você consegue transpolar diferentes culturas, fazer conseguir o melhor do outro através da interação, entendendo as motivações do outro. Então, acho que nesse caminho é que estamos e eu sou super feliz. Realmente sinto que o que eu faço me define muito. Então, acho que é legal. Tá super conectado, né, com a sua fala desde o começo, e a sua trajetória, seu trabalho, né? Acho incrível, assim. E você trouxe um ponto, acho que é muito interessante para as pessoas, né? A criatividade junto com aquela pessoa resolvedora ali é uma junção muito perfeita, porque uma ideia é só uma ideia quando ela não sai do papel e ela vira ação, assim. Então, acho que tá super conectada, assim. Olha, acho que foi a primeira convidada que a gente trouxe que tinha o sonho. Começou a sua formação pensando, quero ser presidente. Incrível, diz muito sobre você, muito legal. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que, pelo menos me mostra muito como você é drivada a partir de um valor, assim, pessoal de mudança e de querer trazer essa questão, assim, de dentro de você. E eu acho isso muito bonito, acho isso muito legal, assim, né? De ouvir alguém que traz uma trajetória pensando, não, eu quero mudar o mundo, gente. Tipo, eu tô aqui não à toa, né? Quero fazer mudanças incríveis. Não, exatamente. Isso para mim é muito concreto e por isso também, falam, você trabalha muito. É que o que eu faço realmente vai no caminho de poder mudar as coisas. Então, por que não vou fazer, né? E essa coisa do propósito, eu acho que é muito, muito interessante, porque cada vez mais está se vendo isso, né? Que as pessoas estão priorizando muito mais onde trabalham, em que causas entram por causa do propósito. Então, eu sinto que nós que temos isso muito claro, somos também um agente de mudança para compartilhar isso e transformar e fazer brilhar os olhos para as outras pessoas também, né? Eu acho muito, muito bacana, porque como é um assunto muito atual, né? Na nossa primeira temporada, eu era trainee. Então, eu tava no meio ali, tava imersa num projeto que era um projeto de descarbonização. A gente buscava trabalhar a descarbonização como negócio. Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que tá Mas já faz, sei lá, 2 anos, né? Uma das coisas que a gente justamente trabalhava e que acho que é um valor muito importante dentro da Siemens, e eu imagino que dentro da BASF também, é o aspecto de empregabilidade, de como a gente enxerga que a sustentabilidade tem diversas dimensões para realmente trazer também pessoas que estejam alinhadas com esses valores e com essa estratégia, né, da empresa. E acho que até entra na nossa segunda pergunta, né? Exatamente. Que é realmente, agora, né, você falou que está dentro dessa área de inovação aberta e também de ecossistemas digitais. E eu sei que pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas eu gostaria muito de saber qual a importância, e para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, qual a importância de ter uma
área como essa dentro de uma empresa e o que ela faz. Então, excelente. Conta para quem está ouvindo a gente. Nada é óbvio, porque nunca sabemos quem está ouvindo a gente. Então, vamos fazer da forma mais óbvia possível, que quando a gente pensa em inovação aberta, é o contrário ou complementário ao que seria inovação fechada. Sim. Entendendo fechada como pesquisa e desenvolvimento tradicional, o que você desenvolve dentro das fronteiras da organização. Sim. Quando vamos para aberto, é porque não sempre a estratégia mais inteligente é desenvolver tudo dentro de casa. Por várias razões. Primeiro, porque leva muito tempo, é caro, às vezes não é seu core. Então, porque você faria todo esse semelhante investimento e esforço para algo que você quer testar? Então, estou sendo muito simplista, mas de forma genérica. Então, as empresas, as organizações, no geral, olham para esse conceito de inovação aberta que surgiu de um acadêmico da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, para ver se nós pensamos no funil coisas que podem ser um processo com parceiros de fora. E que esses parceiros vão entrando e saindo à medida que as coisas vão sendo testadas. E que a gente fala muito do conceito do ecossistema de inovação. Então, são esses potenciais parceiros. Nós falamos de startups, falamos de hubs de inovação, falamos de pesquisadores também, porque os tipos de desafios são enormes, inúmeros, e aí temos o tema de sustentabilidade que vamos conectar depois. Por que é importante? Por isso que já falei, porque nos permite testar mais rápido, mais eventualmente mais barato e mais eficiente, e trazer resultados em menor prazo. Quando a gente entra na camada de digitalização, isso ainda adquire mais relevância. E as empresas estão trazendo isso justamente porque, é meio polêmico, mas a exponencialidade das mudanças estão requerindo essa agilidade para a tomada de decisão. E, em paralelo, outra coisa importante, a mudança cultural para a inovação. Então, sempre é mais rápido ou é mais tangível poder conseguir mudar um pouco a cultura, não só declarando isso na sua estratégia, senão também fazendo parcerias que mostrem a importância disso. Então, eu vejo que nos últimos anos eu estou trabalhando nisso formalmente há um pouco mais de 3, mas informalmente bastante mais, e a evolução tem sido muito mais rápida nos últimos 4, 5 anos. Eu acho isso muito, muito interessante, como a gente que é geminiana, entendeu? Que tem a coisa da comunicação. Mas brincadeiras à parte, né? Como a habilidade da gente se conectar com outras pessoas, e aí você falou sobre as culturas também, como isso é importante justamente para a gente conseguir ter inovação assim, cada vez mais, né? E realmente com essa velocidade. Porque eu acho que se a gente não tiver colaboração também, isso acaba sendo muito restrito. Porque a gente... É aquela coisa, né? A gente fica fechado na nossa bolha. Às vezes não consegue ter uma profundidade maior. Assim, e no fim traz diversidade. A diversidade... A gente já falou isso em outros momentos, mas a diversidade está totalmente relacionada com a inovação, né? Diversidade de valores, pensamentos, conhecimentos, etc. Então, trazendo culturas completamente diferentes para trabalhar naquele seu problema, né? E aí, Ornella, também saindo um pouquinho do roteiro, como que é esse processo de depois absorver essa inovação dentro da empresa que você trabalha? Como que isso se dá, assim, resumidamente? Super, e aí, pensando do conceito da conexão que vocês trouxeram, tudo tem que ter uma intencionalidade, né? Então, nós procuramos essas soluções em base a um desafio. Sim, isso é importante para depois levar para dentro. Porque não é fazer parcerias ou conectar com atores do ecossistema porque é cool. Senão porque realmente a gente, ou os nossos clientes, sim, temos um desafio para trabalhar que não conseguimos resolver com o que temos dentro. Porque se tivéssemos, estaríamos resolvendo, sim? Ou para inspiração. Agora, você tem que engajar as pessoas no caminho. Então, você corre um processo com uma metodologia justamente para que essas pessoas não só tenham claro o desafio, senão tenham claro os passos de escolher a startup, que tenha um fit com o que realmente é o desafio e como fazer os testes. Vamos fazer em fases. E aí vai tendo resultado para que a organização, empresa, área, o que seja, que está trabalhando nesse processo, depois consiga
internalizar isso. O que supõe também parcerias com outras áreas que são mais enablers, tipo jurídico, compras, TI. Então, sobretudo quando são temas tecnológicos. Então, você vai preparando o território em todo o processo, pondo todos os atores do mesmo lado da mesa. Porque não é uma empresa multinacional enorme com uma startup que você vai dar as ordens. Tudo pelo contrário. Temos que entrar numa mesma dinâmica. E assim é como depois entram para a empresa. Muitas vezes ficam com uma linha de negócio, outras podem ser diretamente um spin-off e já ir para ser um negócio à parte, e outras vezes não dão certo. Então, indo para o lado que estávamos falando antes, não dar certo também é um resultado não desejável, mas possível. Só que não podemos guardar isso na gaveta. Temos que tomar os aprendizados para que no próximo desafio a gente não repita as mesmas coisas. Sim. E aí, geralmente, Ornella, os desafios vêm até você ou você mapeia esses desafios dentro da cadeia, dentro da empresa? Nós temos os dois canais. E pensando no genérico de inovação aberta, tende a ser um pouco assim. Na BASF, especificamente, nós temos um centro de experiências científicas e digitais, que se chama Nono, um hub, convidadíssimas na próxima, e temos um espaço de podcast, podemos fazer uma collab. Olha, seria legal. Incrível. Vejam, tá assinado. Então, eu amo fugir do tema. Vamos lá. Então, o que a gente faz aí é, por um lado, as áreas vêm a trazer os desafios para a gente de uma forma mais informal, e nós tentamos canalizar, porque não é que lançamos campanhas de desafios assim. Os clientes também vêm, sim. E nós também temos uma área de insights. Então, vemos quais são os temas que estão vindo para, eventualmente, ver com o negócio se isso representaria um desafio. Mas o básico sempre é pensar qual que é a estratégia da companhia, né? A gente está justamente criar química para um futuro sustentável. Então, está muito alinhado com o que falamos desde sempre. Então, sempre procuramos que os desafios tenham esse olhar e poder contribuir diretamente com soluções nesse sentido. Por exemplo, agora estávamos com o de economia circular e veio de uma motivação que sabemos que a companhia está olhando para isso. Então, vamos encontrar as melhores soluções para nós e para os nossos clientes. Sim. A gente viu você falando sobre economia circular também num podcast. São 3 ou 4 episódios falando sobre esse assunto, né? Pesquisamos muito sobre as nossas convidadas. Sempre. E aí, parte da sua trajetória foi focada em sustentabilidade. Agora, você traz todo esse background, esse know-how para a inovação. E essas coisas se encontram muito, né? Mas eu queria voltar um passo e entrar no tema da sustentabilidade, porque quando a gente fala sobre quando a gente fala essa palavra, na verdade, essa palavra traz ali várias imagens ali no imaginário das pessoas que não necessariamente estão... Os tree huggers. Né? Exato, abraçar a árvore. Foi a primeira coisa que eu falei pra mim. Eu falei, olha, sempre as pessoas acham que vamos abraçar árvores e é sobre isso. E às vezes até, vamos falar sobre sustentabilidade. É tão amplo, até acaba assustando as pessoas ali, né? Vejo que talvez o conceito é tão amplo que não fica claro as especificidades que ele pode trazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente e pra quem tá ouvindo, né? O que esse conceito tão amplo abrange? Boa. Tá difícil comigo, a gente tem que definir inovação aberta, agora sustentabilidade. A gente trouxe uma pessoa... Acadêmicos, me perdoem, mas vamos lá. O conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável vem de uma conferência da ONU, tem mais de 30, 40 anos, e é nem mais nem menos que equilibrar o desenvolvimento econômico com o impacto positivo ambiental e o impacto social. Sim? Muito amplo e tão concreto como isso. Então, basicamente, o que nós precisamos é fazer desenvolvimento, soluções, negócios rentáveis, porque se não são rentáveis, o resto não se sustenta, mas que o impacto ao meio ambiente não comprometa o desenvolvimento do negócio e do mundo, basicamente, e que isso seja feito levando em conta as comunidades e as pessoas. Agora,
aí entra tudo. E também, por um pouco da agenda ambiental, surgiu muito essa história do olhar da tartaruga com o canudo na nariz e todas essas coisas que também faz parte do que é conhecido dentro da agenda de sustentabilidade. Mas se a gente foca nesses 3 pilares, o que eu vejo é que a conversa foi evoluindo muito. Também se fala muito de ESG nessa linha, o ESG. E o que eu sinto é que a conversa tem evoluído muito para agendas mais concretas. Então, estamos falando, como você comentou, descarbonização, direitos humanos, parcerias para conseguir isso, economia circular. Bueno, descarbonização é um guarda-chuva para tudo isso. E, obviamente, negócios rentáveis. Aí, a agenda da ONU, dos ODS, ajuda muito a nortear isso, né? Sim. E o que eu sinto é que as organizações estamos cada vez mais levando isso em projetos concretos, em soluções concretas, em como ajudar a cadeia a transformar em um conceito mais sustentável, né? E eu acho que é muito importante a gente ter o quão concreto porque muitas vezes as pessoas acabam justamente nos ouvindo falar sobre sustentabilidade e acham que é uma coisa muito... realmente muito fora, assim, não é alguma coisa que está tão pautada, né? Principalmente as pessoas que eventualmente reduzem aí o tema, por exemplo, a questão do canudo da tartaruga. Tipo, não é sobre isso apenas, né? Não, está super pautado. E se a gente pensa em como isso está indo, onde está? No nosso dia a dia, nas escolhas que fazemos. Vamos pensar como humanos, né? Nas escolhas que nós fazemos, nós podemos escolher algo que impacte mais ou impacte menos. Sim? E a partir daí, muda totalmente o mercado. E nós, como empresas, também olhamos tudo que tem a ver com a produção dos produtos, primeiro o fornecimento, né? O que vem do fornecimento. Não só que tenha um custo razoável, que isso é parte de toda a negociação de procurement, mas que o impacto ambiental desse produto na nossa cadeia não seja, que seja adequado. E também, principalmente, que tenha sido feito respeitando os direitos das pessoas que fizeram parte disso. Na nossa produção, mesma coisa. E quando isso vai para o usuário final, que no uso não emita mais do que deveria. Como nós conseguimos fazer isso de uma forma cada vez mais ambiciosa? Porque não é que você... como se diz, a sustentabilidade meio como essa história da utopia, que você sube um passito e sempre a meta vai um pouquinho mais para cima. Porque sempre podemos fazer melhor. Sim. Eu acho muito incrível esse assunto, não à toa, né? Eu escolhi esse projeto na época do trainee, eu acho que esse tema, ele se desenvolveu muito mais, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esses pontos e colocar realmente quão concreto né? Tipo, a gente consegue fazer ações pensando na forma como a gente consome energia, na forma como a gente tem descarte de materiais, né? Quanto que a gente consegue reutilizar materiais, enfim, né? Aumentar o ciclo de vida, por exemplo, de um produto, né? Então, acho que tudo isso entra de forma muito concreta. E a gente tem pessoas que estudam muito, né? Que manjam muito sobre esse assunto. E não é apenas, né, um negócio de abraçar árvores. E sabe que você tocou um ponto super importante, de pessoas que sabem muito. Tem muito conhecimento nessas áreas. Talvez antes não tinha um nome, mas isso foi evoluindo assim. Mas não sempre é tão fácil de explicar e de transmitir. E que depois, eventualmente, numa primeira etapa, talvez você teria que pagar mais caro. Por isso, até que a tecnologia... obviamente, se estabilize, né? E aí, nessa experiência, contando um pouco mais de vivências, quando eu comecei a trabalhar nesse tema, era muito como mostramos que os nossos produtos ajudam ao produto final a ter menor pegada de carbono. Sim? Tínhamos todos os cálculos, umas coisas espetaculares, mas como você realmente mostra? Sim? Então, a gente fez um showroom, uma casa com as soluções para mostrar em termos de eficiência energética, e foi super legal. E isso é sustentabilidade na veia, porque você não conta se o produto hoje vale um pouquinho mais. Você coloca o valor de
todo o uso, né? Uma casa, você não vai descartar amanhã. Você tem muito tempo, então isso é muito mais eficiente no final. Ou, por exemplo, projetos em termos mais sociais, de valor compartilhado. E aí, sempre tem esse preconceito de que se ganhar dinheiro pode ser contrário ao ambiente e à sociedade. Não, tem negócios sociais que a gente trabalhou em desenvolvimento, que encontrando esse problema social, a gente criou um negócio que ajudou a melhorar a empregabilidade de mulheres que foram chefas donas de hogar, não sei, de sostém econômico do hogar, graças a esses projetos. Sim. E continuam. Então, tem que tentar sempre explicar e dar exemplos mais concretos, né, da implementação. Eu acho que também é uma questão de mentalidade, né? Aí, falando um pouco com a nossa audiência, assim, eu queria realmente traçar esse caminho, porque na minha cabeça foi assim que aconteceu também. Eu trabalho com uma das minhas funções aqui na Siemens é trabalhar com os nossos parceiros, grandes parceiros de negócio, nesse tema de ecossistemas. Aí a gente sempre cocria os nossos modelos de negócio aqui para entregar uma solução para a indústria. E sustentabilidade para a gente é um negócio, está no nosso core também. E é isso, assim, eu acho que tem uma magia. Eu sou muito apaixonada pelas coisas, assim, mas tem uma magia em você pensar naquele conceito macro, naquele propósito, tirar de lá aquilo que faz sentido e traçar um caminho até o mostrar que você falou, até a aplicação, né? Então, felizmente também trabalho numa empresa que dá essa possibilidade, né? Que a gente olha para a sustentabilidade no nosso ciclo de produto, do começo ao fim, envolvendo os nossos parceiros ali de cadeia de fornecimento. E também o nosso produto faz com que a gente tenha soluções mais eficientes, mais sustentáveis ali na ponta também. Então, acho que tem toda uma mágica em mostrar isso, né? E eu acho que fica esse recado. Ter esse tema da sustentabilidade não tem como não ter como uma mentalidade, porque faz parte do nosso desafio como ser humano respirando no planeta Terra. Então, é sempre importante tentar olhar para esse propósito e traçar ali o caminho até a prática, né? Como você falou desde o começo, assim. De novo, acho que conecta muito com o que você é, de fato, né? E aí, eu acho que agora talvez é um bom ponto pra gente encontrar essas suas duas... Esse background, todo esse background seu, né? Porque você tem essa vivência na sustentabilidade, aí traz o tema da inovação, e inovação aberta, ecossistemas digitais. Como tudo isso se conecta? Ou seja, qual que é, na prática, a relação entre sustentabilidade e inovação quando a gente olha para o nosso ambiente de negócios aqui, que é a indústria? Eu sinto que são as duas caras de uma mesma moeda, né? Porque precisamos, para ter sustentabilidade, precisamos de inovação, e a inovação pode ajudar a alavancar alguns desafios de sustentabilidade, né? Em que sentido? Vamos ser um pouco mais concretos aqui. Nós estamos, como indústria química, em todas as cadeias, sim? Desde o combustível, os alimentos, nos produtos de limpeza, nos produtos de construção, nas tintas, em diferentes coisas. Imaginem como nós podemos fazer que essas soluções sejam mais sustentáveis a partir de desenvolvimento, não só de novos produtos que vão como insumo nessas soluções, e fazer de uma forma com menor pegada de carbono e menor impacto, mas também na forma de comercialização, no modelo de negócio, né? Que ajudamos através também da digitalização para tomar melhores decisões. E isso só pode ser feito a partir da inovação, né? Quando nós pensamos em inovação, sempre tem que ter alguma restrição, seja de custo, de recurso, de tempo. Então, você aqui tem menos tempo, porque precisa resolver os desafios de sustentabilidade. Precisam de soluções rápidas para ir escalando. Às vezes, recursos, como um dos pilares da sustentabilidade e o econômico. Você tem menos recursos. Então, sempre precisamos encontrar uma solução alternativa, e essa solução alternativa tem que ser criada a partir de um desafio concreto e accionável. Sim. Estamos falando de grandes desafios, como promover a economia circular, como promover a descarbonização, como melhorar as condições na cadeia de suministro, economia de água, muitas coisas que, assim como estão hoje, tudo
provavelmente não cheguemos, né, a resolver. Então, por isso que a inovação e a metodologia que vem da inovação ajuda a trazer isso de uma forma mais tangível. Eu acho isso... eu acho tudo isso muito importante, né, da gente colocar, porque realmente, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez, acho que não... Já tá aí, né? A gente tá passando por... a gente tá gravando numa época que tá complicada a questão de queimadas, por exemplo, e a qualidade do ar. E eu acho muito interessante a gente pensar como que tudo isso se conecta também com a questão das pessoas, porque muitas vezes a gente fala sobre inovação, sobre sustentabilidade, pensando na parte de meio ambiente tão pura e somente, né? Mas no final das contas, a gente tá falando de tudo isso porque a gente precisa também sobreviver a tudo isso, né? A gente vai buscando novas alternativas para que a gente consiga pensar diferente, fazer diferente e que as pessoas sejam menos impactadas ou elas possam ser beneficiadas através de toda esse contexto, né? E é um tema de qualidade de vida, desculpa, eu não trouxe isso, porque falamos muito do social, das cadenas de suprimentos, de direitos humanos, mas nós como humanos, né? Precisamos melhorar, queremos melhorar a nossa qualidade de vida, então precisamos trazer essas soluções melhores e provocar de novo, intencionalmente, a necessidade de avançar em algo, porque não sempre tem uma meta tão concreta. Então, nós precisamos ver, ok, isso é um desafio, isso pode virar uma oportunidade de negócio, e se não é oportunidade de negócio já, é um risco tal que vai matar meu negócio no futuro. Então, eu tenho que olhar isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em questão da nossa cadeia de alimentos, por exemplo, né? Isso é um aspecto super importante, né? Porque a gente falar de cadeia né, de produção de alimentos, ela assim, tá diretamente relacionada com a questão climática. Porque se a gente não consegue produzir, a gente tiver com uma mudança climática, né? A gente realmente vai ter problemas de abastecimento para todas as pessoas, né? Então, isso é um ponto bem importante. Eu queria colocar um ponto também. Eu acho que quando a gente trabalha inovando em algum aspecto, né, do nosso trabalho ali, ou da empresa, né? Eu tô pensando ali na frente. Quando chega esse ali na frente, é muito legal, né? Porque você tá trabalhando com uma coisa que às vezes as pessoas olham e falam, puxa, não é importante pra mim hoje. Mas aí, lá na frente, e aí nesse processo de você colocar os seus atores pouco a pouco dentro desse processo, as pessoas se engajando, lá na frente você vê aquilo acontecer e você sai de cena, né? Certo? Você não é mais ator principal. Você vê aquilo fazendo parte do negócio. Então, assim, de novo vem a minha veia apaixonada. É uma mágica. Você olha lá na frente e você fala, poxa, eu tô trabalhando num outro desafio e te motiva pro seu desafio atual. Porque você sabe que lá na frente vai fazer parte, vai virar um legado ali, né? Vai fazer parte daquilo que é o core de fato. Aí as pessoas vão olhar aqui e falar, nossa, isso é importante pro meu dia a dia. Eu nem sei de onde veio. Exatamente. Isso é o mais lindo, porque assim fica. Então, você não tem que atribuir um nome a isso. A gente fez, por exemplo, tem um desafio com impressão 3D, né? Tínhamos um espaço de impressão 3D como uma metodologia para prototipar ágil. E foi, ok, vamos transmitir isso um pouco mais, porque vinham pessoas avulsas e queremos fazer algo. E a gente criou um programa de intraempreendedorismo, né? Também, fora de ego, sem sponsor, nós, justamente em base a uma dor que era muitos pedidos sobre esse tema. E essa galera que não sabia nada, não, muitos sabiam, desculpem, de impressão 3D, mas muitos que não, desenvolveram 6 projetos que estão andando e que eles super empolgados, a gente acompanhava com metodologia, mas eles trouxeram o desafio, engajaram as pessoas de dentro, se capacitaram. Sim. E depois isso vira um conhecimento que vai para as outras áreas. Sim. E você teve na frente, mas você não precisa o holofote de ter estado na frente. Porque o que é gerado transcende muito mais. E isso redunda em menos tempo, melhora para o colaborador, de ergonomia, de eficiência e também de segurança. Então, foi muito legal. Desculpa, mas eu acho que um aspecto que me interessa muito, assim, que me chama muito a atenção, é a importância da gente também
colocar todo mundo junto, né? As pessoas que têm os conhecimentos técnicos e as pessoas que trazem, por exemplo, a metodologia, como você colocou, né? E nesse sentido, eu vou até entrar aqui numa pergunta que... Ela era longa no nosso roteiro, mas eu vou dar uma resumida. Um ponto que eu tenho refletido muito é sobre como a gente se prepara para os desafios. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e de inovação, são assuntos que estão muito em voga hoje em dia. E eu vejo muitas pessoas que estão buscando formação logo que entram, por exemplo, para uma graduação, buscando formações que já abarquem esse tipo de temática. No entanto, eu fico refletindo o quanto que realmente a gente tem que buscar, né, deve ou pode buscar isso logo de cara, né? Ou quanto que a gente pode buscar isso conforme uma necessidade. E eu queria ouvir um pouco sobre a sua experiência, porque eu sei que você teve formações posteriores à sua graduação, né? Então, assim, queria ouvir um pouco dessa experiência de como foi para você e como todas essas temáticas vieram depois ou dentro das formações que você teve depois. Super. E confessando, não, eu fiz muita coisa errada nesse sentido, mas eu corrigi. Estamos na linha. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar e saiu o tema de alguns projetos de inovação, sim? Na primeira formação. O que eu fiz? Fui fazer uma pós-graduação em inovação. Eu tinha 3 dias de experiência, né, mais ou menos. E eu fui fazer, eu não entendia nada. Ou seja, me empolgava, estudava, mas era zero aplicável no dia a dia. Depois, não foi à toa, funcionou muito, fez muito networking, base de conteúdo, conhecimento, pessoas que eu continuo em contato até agora. Mas só por ter o cargo e não ter tido a vivência, eu acho que não foi tão útil. Depois eu comecei a trabalhar mais nesses projetos, em eficiência energética, energias renováveis, meio ambiente. Passei para Corporate Affairs e depois eu fui para sustentabilidade. E depois de um tempo trabalhando nisso, eu fui a fazer mestrado em sustentabilidade. E aí senti que eu tinha muito mais para contribuir. Porque não é só o que você coleta do treinamento, mas que você pode dar também para a turma com que você está estudando. E para a organização que também apoia seu desenvolvimento. Então, eu sinto que essas 2 experiências, se eu hoje tivesse que dar uma dica, não vai logo de cara. Tenta ter uma vivência ou faz em paralelo tendo a vivência. E muito se fala nas organizações dessa história do 70-20-10, que é 70% da nossa formação tem que ser mão na massa, 20% é projetos e alguns treinamentos e 10% é formação oficial. E eu acredito muito nisso. Podemos discutir as porcentagens, mas quando eu vivenciei fazendo as coisas, sendo líder do projeto, tipo, por exemplo, em inovação. A gente não tinha uma área quando estávamos na Argentina. Foi criar o programa de embaixadores de inovação. Eu tinha feito minha formação em Foresight e tudo, mas não era design thinking, como fazer. E vamos fazer. E vamos conectar as pessoas que sabem, sim? E aí é onde você tem que também ter bom senso de pedir ajuda. Sim. Porque isso também é um tema. Não vou fazer nada porque eu não tenho PhD nesse tema, mas também não vou ser o herói que vou resolver o mundo se tenho muitas pessoas do lado que podem me ajudar a fazer acontecer. E como você bem falou, engaja e faz parte de algo maior para criar essas capabilities que fiquem na empresa. Então, eu sinto que é um meio mix, sim. Nunca vou ir contra do ensino formal, é super importante. Mas também as experiências. E também porque senão seria muito determinista. Pensa, você estudou engenharia e só vai poder ser engenheiro. Sinto muito, não vai poder fazer mais nada. É muito... Você fez sua escolha com 17 anos, acabou a sua vida. Exatamente. Sim. Então, e tomara que você escolheu algo que você gostou. Né? Então, não pode mudar, hein? Senão os próximos 60 vão ser meio complicados. Claro. Então, por isso eu sinto que tem esperança. E agora se escuta muito falar de job crafting, né? Como a gente molda o nosso trabalho para que conecte com o nosso propósito, com essas coisas que sabemos fazer, mas o que gostamos também, que tomara que vajam juntos. Sim, sem dúvida. Faz parte...
nós também enxergarmos, né? Conectarmos aquilo que a gente tá fazendo com o nosso propósito também para trazer felicidade ali pro nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente passa muito tempo ali trabalhando, então aquilo tem que se conectar de alguma forma com você, né? 100%. Acho que tem um esforço do nosso lado também. Mas você falou um negócio muito interessante quando você estava falando sobre a questão do projeto de impressão 3D. Falou assim, as pessoas saíram do zero. Mas é um pouco disso, né? E aí depois eu ia fazer justamente esse comentário sobre a formação e habilidades. Porque o que você adicionou ali no projeto foi só um conhecimento técnico. Só. Um conhecimento técnico, as pessoas estavam abertas, elas já tinham o propósito, por que elas precisavam daquilo, participar daquilo, fazer aquilo, entregar aquilo. E foi adicionado o conhecimento técnico, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que encontrar o momento do tempo em que faz sentido a prática junto com o hard ali, com o conhecimento técnico. Eu vivi muito isso porque eu me formei como técnica em automação e depois me formei em engenharia de automação. Depois eu fui trabalhar, passei boa parte da minha carreira trabalhando com gestão de produto, né? E aí eu fui fazer a minha primeira pós-graduação em marketing. Eu trabalhei processos de lançamento de produto. Aquilo parece que formou uma catarse em mim, porque era o momento certo, sabe? Se eu tivesse, logo no começo da minha trajetória com o produto, feito uma formação, talvez não ia ficar tão claro para mim. E aí, depois, aquilo, naquele momento que eu fiz, foi um pouco antes de eu entrar na Siemens, fez total sentido, né? Eu pude ir pro meu próximo desafio com muito mais background, muito mais conhecimento. É uma catarse, sabe? As coisas se encontram, né? Eu acho isso muito, muito interessante, porque sabe qual o momento que eu relacionei quando a Ornella tava falando sobre isso? Eu relacionei quando eu entrei como estagiária na Siemens. Por quê? Logo que eu entrei, assim... Primeiros dias, hoje em dia a gente tem mais ferramentas, assim, de onboarding, né? De ferramentas também para que as pessoas que entram entendam, por exemplo, o portfólio, entendam todos os contextos que a gente tem dentro da empresa, né? Mas na época, a gente não tinha essas ferramentas tão bem estruturadas. Me passaram um pendrive. Olha aqui, estão todos os manuais dos nossos produtos. E aí, eu tinha entrado dentro de uma área de desenvolvimento de negócios. Então, a gente tem um portfólio específico para desenvolver dentro de uma região. E aí, eu comecei, minhas primeiras semanas foram lendo manuais. E eu achava muito engraçado, porque, primeiro, eu vim de uma área... fiz engenharia elétrica. E, por mais que eu tenha tido disciplinas dentro da faculdade... de automação, não era o core da minha graduação. Então, foi muito interessante, porque eu li aquilo e falava assim, tá, legal, entendi, beleza, mas eu acho que eu usei, sei lá, assim, 1% do que você leu, de todos os manuais que eu li na época. Não que eles não tenham sido conhecimentos interessantes e que tenham estruturado alguma coisa dentro da minha cabeça, mas não era o momento certo para eu ficar lendo manuais loucamente, porque aquilo não estava agregando, porque eu não tinha base e aonde utilizar aquilo, aonde que aquilo era um problema. Então, depois, hoje, anos depois, né, quando eu olho para algumas informações que estão dentro de um manual, eu entendo aonde que ele pega. Entendi qual que é o contexto aonde eu preciso aplicar aquilo. Então, eu acho isso muito curioso, assim, né? Como essa questão do amadurecimento, ela é muito importante para que a gente consiga ter subsídio, né? Ferramental ali, para poder aplicar essas técnicas e essas formações formais. E em inovação, a gente fala muito de repertório, né? Sim. Justamente como nós transitando pelas diferentes áreas e desafios e diferentes, incluso organizações, a gente consegue repertório que dá para conectar de um lado ao outro. A gente estava trabalhando num desenvolvimento de um produto que era para limpeza de superfície, de pisos. Depois foi para personal care e a gente está trabalhando com recicladores. Será que o que limpa o piso não pode limpar o plástico para facilitar a reciclagem? E aí é onde as coisas acontecem. Mas se você não tem o repertório de que existe um cenário de reciclagem que requer isso, é muito difícil. E a outra é como você intencionalmente coloca pessoas com backgrounds diferentes para trocar e justamente trocar esse repertório. Porque as pessoas estando juntas, sozinhas, sem
motivação, não necessariamente fazem isso acontecer. Então, precisamos... E é uma responsabilidade nossa que estamos trabalhando com esses temas, né? E trabalhando muito com pessoas. Porque, no final, sem isso, o resultado vai ser mais do mesmo, provavelmente. E também como a gente ao longo da nossa carreira, né, precisa estar aí conectando com o que você falou da questão do determinismo, né? Acho que a gente falou isso em todos os episódios. Todos os episódios, exatamente. Porque as pessoas que a gente trouxe aqui têm muito dessa história de uma formação ali. Uma formação técnica que não necessariamente está ligada ao que as pessoas fazem hoje ali, porque a partir da formação técnica você se posiciona, digamos assim, no ambiente e você passa a reconhecer as suas habilidades e trabalhar com elas. E aí eu queria, né, pontuar exatamente isso, como é importante ao longo de toda a nossa carreira estar aberto, porque aí a gente pode ter oportunidade de fazer coisas que conectam com o nosso propósito, que dão mais prazer e que nos ensinam coisas novas também. E sabe que pensando em dicas, né, algo que eu estou refletindo bastante é estar aberto, saber, ou pelo menos tentar saber para onde queremos ir e pedir. Porque estando aberto sozinho, as coisas não acontecem. A gente teve muita sorte, mas também, e muito trabalho, óbvio, esforço. Sim. Mas é também pedir. Porque às vezes a outra pessoa não tem por que adivinhar que você quer trabalhar. E não estou pedindo ser VP. Também podemos pedir ser vice-presidente, né? Mas fica a informação aí para a audiência. Maravilhosa. Mas tipo, eu quero trabalhar nesse projeto. A gente estava trabalhando há muito tempo em outro país com uma agência. Estávamos por contratar uma pessoa do mercado e a menina falou, eu quero trabalhar nessa posição. Eu quero fazer esse projeto. E eu nem imaginei, estava indo por outro caminho. Então, quando nós pedimos, iluminamos outro ponto no outro e ajuda no nosso desenvolvimento também. Eu acho essas temáticas muito inspiradoras, né? Porque eu tenho tido a alegria de receber pessoas que entram novas dentro do nosso time. Eu sou o que a gente chama de buddy aqui dentro da Siemens. Existe esse conceito? Existe o conceito de buddy. Sim. E tem sido uma experiência... Eu acho que meu gestor pensou assim, poxa, né, essa pessoa gosta tanto de umas pessoinhas a mais, então vou botar ela para receber. E eu tenho muito prazer em fazer isso. Acho que é muito bacana ver justamente as pessoas falando, trazendo quais são as dificuldades de lugares e de perspectivas diferentes, né? E aí eu me coloco muito nesse lugar de quando eu entrei, ou de quando eu tava perdida, né? Enfim. E eu acho muito interessante que eu era muito essa pessoa que não pedia ajuda. E assim, hoje em dia, às vezes eu falo assim, gente, mas... Por que eu não perguntei pra tal pessoa, assim? E eu acho isso... às vezes é meio que uma característica... Pelo menos pra mim, né? É uma característica que eu... de vez em quando eu tenho que... Luciana, volta. Que você tem que pedir ajuda. Você não tá sozinha, né? Ninguém tá esperando que você resolva, salve o mundo sozinha, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Da gente perceber. E das pessoas que são novas, inclusive os nossos estagiários, assim, né? Ter essa possibilidade de falar, viu? Se você tem um problema, você avisa. Porque a gente pode te ajudar a partir disso. E eu acho que para outro podcast, mas é um entorno de segurança para poder levantar a mão e que isso não seja percebido como fraqueza. Tudo pelo contrário, né? Exato. Acho que é algo que a gente tem muita responsabilidade para promover. Não só nas novas gerações, na troca. Porque também mas eu estou recém-entrado, então não vou discutir com uma pessoa... Nem discutir. Trocar e dissentir com uma pessoa que já tem muitos anos. Mas todos têm seu lugar de fala e precisamos trocar com respeito e segurança para que as coisas deem algo melhor. E justamente nessa pergunta, às vezes alguém vem, traz uma dúvida, traz por que vocês fazem desse jeito? É um momento ali justamente, né, de falar... Realmente, por que a gente faz desse jeito, né? Então, refletir sobre como nós fazemos, às vezes, precisa de um fator externo, né? Para falar, olha, realmente, nunca tinha parado para pensar nisso daqui. Mas, para mim, tem uma diferença grande em por que você faz desse jeito? E por que você está fazendo desse jeito? A forma. Porque muitas vezes é
crítico, assim. Exato. Já partimos entendendo que você está errado. E isso não ajuda para a discussão. Aí, Com certeza. você se defende, né? Da outra forma... Não, isso acho que não tem a ver nem com formação social, nem técnica. É muito mais entender que a pessoa está dando o melhor de si e que o questionamento tem que ser com respeito para construir. Exato. De comunicação não violenta. Nossa. Outro tema. Para mais um pouquinho. Gente, e assim, é muito importante que a gente olhe dessa forma, porque normalmente, quando a gente vai trocar com alguém, né? Você tem que estar disposto a ouvir e receber aquela troca que a pessoa te traz, né? Acho que isso é essencial para que as coisas funcionem e realmente sejam inovadoras, Exatamente. Né? E esse é o desafio diário, né? Com inovação e ecossistemas. Exatamente. Ornella, então, pra gente se encaminhar aqui pro final, eu queria fazer colocar um último ponto aqui pra gente discutir, trazer seu ponto de vista também. Aqui na Siemens, a gente tem a sustentabilidade como core do nosso negócio, né? E eu participo de diversos fóruns em que a gente enxerga o quanto esse tema nos traz oportunidades de negócio, né? E eu quero saber do seu ponto de vista, como que a gente transforma na prática, né, sustentabilidade em negócios, sem que isso seja um tabu, porque eu acho muito importante falar sobre isso, né? Sem que seja um tabu, como você falou lá no começo, né? Se você tem uma ação que traz a sustentabilidade no seu core e ela é rentável, ela é sustentável porque ela vai replicar outras ações. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do seu ponto de vista aí, da sua vivência na indústria também. Perfeito. Eu acho que, por definição, assim, indo do mais genérico, mais específico, por definição, sustentabilidade tem que ter negócio por trás. Sim? Porque falamos, combinar economia, sucesso econômico com responsabilidade social e ambiental. Se não é negócio, todo o resto não funciona. Assim como, se é negócio e não é ambientalmente amigável e socialmente correto, também não funciona. Então, tem que declarar que vamos nesse caminho. Além de esquecemos todo o marco regulatório que está indo nesse caminho, mas vamos com o que deve ser feito. Então, no caso específico da BASF, como você falou, da Siemens, está dentro da estratégia, é justamente criar química para um futuro sustentável, e esse é um futuro com melhores possibilidades de qualidade de vida para as pessoas, em um ambiente que consegue prosperar e trazendo retorno. Então, é importante declarar isso, ter metas claras, sim, também, para setar um caminho. Porque senão vamos criar química para um futuro sustentável, mas que é isso? Sim? Vamos nos abastecer da forma correta, produzir da forma correta e criar produtos para fazer isso melhor da forma correta. E também é muito importante justamente como comunicarmos esses benefícios para elevar o patamar e ter consumidores mais conscientes que também decidam consumir mais esses produtos e, eventualmente, pagar um premium price por esse tipo de produtos. E que, eventualmente, também isso seja acessível para toda a população. Sim? Então, eu sinto que, além da empresa na que eu trabalho, eu acho que essa combinação, esse tema de sustentabilidade tem que ser negócio. E às vezes é um tabu falar que sustentabilidade tem que ser negócio. Exato. E não, é justamente para se perpetuar no tempo, trazer mais investimentos e que a pizza seja grande. Não é escolher um ou outro, senão vamos aumentar o tamanho da pizza para que todo mundo consiga ter melhores condições. Aumentar o impacto. Exato. Eu acho que isso conversa muito com o que eu trabalhei no Trainee, que era justamente a gente... como que a gente pode estar junto com os nossos clientes para a gente transformar a indústria de forma mais sustentável através também da digitalização. Então, eletrificação e digitalização são pontos muito importantes. E a digitalização ajuda a acelerar muito isso, nesse sentido, né? E temos que estar bem antenados, porque cada vez mais estamos mais perto, e pensando também em inovação, de soluções nas fronteiras da tecnologia, tipo as deep techs, que nascem com uma capacidade de escalabilidade incrível. Então, nós temos que estar próximos, porque essas vão ajudar muito na descarbonização, na economia circular, em todo o que tem a ver com as metas de sustentabilidade. Mas precisamos drivar nesse sentido e gerar investimento, porque isso, no meio e longo prazo,
vai gerar melhores negócios. Acho que dá assunto para outro podcast. Não só inovação e sustentabilidade, mas digitalização. E sustentabilidade. Exatamente. Ai, incrível. Ai, gente, Incrível. eu amei muito. Queria continuar, mas eu queria que a gente podia ficar muito tempo falando sobre isso. Foi muito legal. Ai, muito bom. bom. E, Ornella, assim, muito obrigada. Foi um, assim, prazerzaço ter você aqui. E a gente tá muito contente. Vamos fazer essa collab depois aí. Super. Não, amei, realmente. Muito obrigada. Poder compartilhar o dia a dia e a história não é coisa que nós fazemos todos os dias. Então, agradeço muito o espaço. Espero ter contribuído um pouquinho e sempre aberta para conversar. E vamos fazer a collab. Sim. Muito legal, Ornella. Não vejo a hora das pessoas ouvirem o que a gente falou aqui, que é tão enriquecedor. Queria agradecer também nosso diretor de inovação, que fez esse convite para você e fez essa indicação maravilhosa, né? Foi incrível. Borges, muito obrigada. E é isso. Bom, pessoal, para quem não assistiu os outros episódios de Engenhosas, é só acessar o nosso site www.siemens.com.br/engenhosas ou procurar por nós ali no YouTube ou no Spotify. E é isso, temos um episódio maravilhoso e agora eu vou treinar meu espanhol aqui e deixar minha professora de espanhol orgulhosa. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente. A gente se vê nos próximos episódios. Não deixa de seguir. Até. Tchau, tchau.